Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o Flamengo que tenta a contratação de João Paulo Sampaio como novo diretor de futebol do clube. É a decisão aí que o BAP, que é o novo presidente do clube, quer tomar de uma profissionalização da direção de futebol da equipe carioca que nos últimos anos foi conduzida de maneira extremamente amadora pelo Marcos Braz e o Bruno Spindel. Óbvio que você pode falar boas negociações que eles fizeram com o dinheiro que o Flamengo tinha para gastar, eventualmente uma hora ou outra eles iam acertar. Mas se a gente parar para pensar, a disparidade financeira do Flamengo comparada às outras equipes do futebol brasileiro e o elenco que eles têm hoje comparado às mesmas equipes, né, o trabalho foi mal feito, né? E o Palmeiras é um time que tem o João Paulo Sampaio como um cara que não é nem o diretor de futebol, na verdade, né? Ele trabalha mais no desenvolvimento da base e o cara já mostrou que tem um dedo incrível para talento e montou uma estrutura impressionante que faz hoje o Palmeiras uma máquina de revelar jovens atletas e seria uma perda gigante para o Palmeiras. Existe multa rescisória, óbvio que também tem aquela questão de você fazer ele desistir do Palmeiras e ir para o Flamengo, né? Tem obviamente o Palmeiras que deve se esforçar para mantê-lo no cargo, mas se o Flamengo consegue é uma grande vitória, até porque hoje, se eu pudesse apontar o principal problema do clube é a direção de futebol. Porque assim, não adianta você ter rios de dinheiro e não saber gastar. E eu não preciso usar só o Flamengo como exemplo, eu posso usar dois exemplos na Inglaterra. O Everton. O Everton, durante o período que o Jürgen Klopp foi técnico do Liverpool, gastou uma quantia de dinheiro similar. O Liverpool, assim, e o Everton gastaram em torno de 700, 800 milhões de libras em reforços num período de 8 anos, só que o Liverpool saiu de um estágio de meio de tabela para lutar pelos títulos de Champions e Premier League e o Everton foi para lutar para não cair. Ambos estavam em estágios semelhantes, né? Isso porque um time soube gastar muito bem o dinheiro, foi preciso em suas contratações, enquanto o Everton era extremamente aleatório e ineficaz, né? Inclusive o time, a meu ver, ele se não melhorou, inclusive piorou, porque as contratações eram ruins, eram mal pensadas. E aí o que acontece, né? O Everton ficou com dificuldades financeiras, violou regras do fair play financeiro e hoje está aí com o time lutando para não cair. E assim, a grana investida foi parecida, mas como foi investida é diferente. Outro bom exemplo é o Manchester United. Nessa era do Erik ten Hag, eles gastaram quase 700 milhões também de euros em transferências. E quem que o time tem hoje para a equipe titular, né? Você coloca ali De Ligt, Lisandro Martinez e o Lenioro é o trio de zaga. O Lenioro talvez o melhor, né? Mas assim, é um jovem talento, etc, né? Aí você tem para as alas, né? Que agora o Amorim tem usado alas. Mas mesmo se a gente para pensar em laterais, é Dalot e Mazraoui. O Mazraoui é o melhorzinho agora, né? Mas o Dalot ainda ser lateral titular da equipe é um negócio que não dá para entender. Aí o meio-campo, você tem o Casemiro, que já está começando a entrar numa fase de declínio. Você tem agora o Kobe Mainoo, né, um novo talento, mas isso aí não é nenhuma contratação, um cara que estava na base, entende? As contratações que ele fez pro meio-campo não foram melhores. E aí no ataque teve as contratações de gente como Antony, Højlund, Zirkzee, entende? Somando esses três jogadores, o United gastou mais de 250 milhões de libras neles, né? 250 milhões de libras é mais do que o PSG pagou pelo Neymar. É muito dinheiro, entende? Se você gasta ele bem, você pode fazer contratações de ouro, entende? Eu vou dar um bom exemplo. O Chelsea vem sendo muito criticado pelo volume de dinheiro que gastou, mas o Cole Palmer custou 40 milhões de libras. É uma contratação inteligente de um jogador que era talentoso e tinha pouco espaço, e a gente viu o que ele é capaz de fazer com muito tempo de jogo, né? E aí sim, a gente pode falar também do próprio Nicolas Jackson, que muita gente critica, mas por 30 milhões de libras ele marcou mais gols do que Zirkzee e Højlund somados. E os dois foram mais caros. O Højlund, inclusive, mais que o dobro do preço do Nicolas Jackson, entende? A questão é saber gastar o dinheiro. Alguns reforços acabam sendo mais caros, né? Obviamente o Chelsea gastou fortunas no Enzo Fernandes e no Caicedo, mas pelo menos são jogadores bem acima da média e que é um investimento que você ainda consegue ver um pouco de lógica, né? Agora, o Flamengo, ele gasta muito dinheiro com o Braz Spindle para trazer Carlos Alcaraz, né? Tipo, se fosse o tenista, ok, né? Tipo, aí vai pro clube de tênis do Flamengo, ok, mas o jogador Carlos Alcaraz de futebol, ele é um jogador, a meu ver, de potencial, mas sem espaço para se desenvolver no Flamengo. Os titulares são melhores. E você não tem no Flamengo esse negócio de usar esse cara para desenvolver, para revender, porque até ele desenvolver para revender, talvez ele já não tenha idade para voltar para o futebol europeu e nem o desempenho para encantá-lo por lá. Então assim, visto o que a gente viu de futebol dele até agora, nada justifica tal investimento. E ainda tem todas as outras coisas que a gente pode citar, né? Tipo sobre contratações mal feitas, maior parte do tempo investindo em jogadores mais veteranos, de um
espaço de produção muito curto. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Arturo Vidal, com o Davi Luiz. Ambos têm aqueles momentos iniciais que ainda são bons, mas depois é aquele negócio, vai caindo, porque é uma tendência natural para ter jogadores mais veteranos, entende? Você tem que ter uma consciência, né, de um jogador que possa produzir pelo menos a médio prazo, né, de fazer esses investimentos. E a gente olha, por exemplo, os nomes que eles têm da atrás, né, tipo do Spindle e do Braz, tipo o Claudinho, foi craque do Brasileirão. Ninguém aqui questiona que é um bom jogador, mas qual o espaço que você vai dar para um meio atacante como ele, tendo um meio atacante como o Jorge André Arrascaeta, entende? Porque no final não tem como deixar os dois felizes fazendo rotação. Sempre um vai querer ser titular. E aí você pode falar o Wendel, né? Já tem o Gerson, entende? O Wendel é muito bom jogador, né? Mas e a zaga, né? Qual é o esforço que eles vão dar pra zaga? Ninguém eles contrataram lá, né? Tipo, eu me lembro daquele zagueiro Pablo, né? Muito lento, misericórdia, muito fraquinho. Teve o Fabrício Bruno, que é uma boa contratação, ok, né? Mas assim, a gente vê assim, as laterais do Flamengo, outro exemplo de maior parte do tempo contratações mal feitas. Então, o Flamengo, a meu ver, ele com o dinheiro que tinha, podia estar montando um time tão acima dos demais, né? Mas não consegue, né? E no final, o Flamengo hoje tem um elenco que obviamente é forte, mas sem um técnico de bastante qualidade, ele não vai dominar o futebol brasileiro. E olha que o Tite, assim, quando a gente pensa no cara, que já foi campeão brasileiro, né? Olha o que ele sofreu também, né? Tipo, culpa dele também, né? Mas assim, é só pra mostrar. Não é qualquer técnico que vai fazer esse time dominar o futebol brasileiro. Quando o Jorge Jesus estava lá, legal, Jorge Jesus é um técnico muito acima do nível que a gente está aqui, né? Mas fato é que assim, quer um time cada vez mais talentoso, qualificado, né? E um trabalho melhor também para base e para jovens talentos. O João Paulo Sampaio é o melhor profissional do Brasil. Ele é claramente o melhor. O Palmeiras hoje tem uma máquina de fazer dinheiro com a sua base, né? E assim, o Palmeiras talvez devesse dar mais funções a ele. A direção de futebol podia ser dele, porque o cara é muito bom. E a meu ver, se o cara tem essa qualidade para jovens talentos, se ele vê essa semente sendo plantada, né, com tanta precisão, como fez com o Endrick, Estevão e tantos outros, esse cara tem a capacidade de ver isso também para jogadores mais experientes, veteranos. Acho que ele deve ter um ótimo olho para isso também. Obviamente vai ter o José Boto como diretor principal, mas assim, o fato do Flamengo estar procurando uma profissionalização da direção de futebol é uma demonstração de que a nova gestão está ciente que o trabalho lá é ruim e que pode melhorar muito. Indo atrás de grandes nomes, a tendência é que o Flamengo contrate cada vez melhor. Então, assim, eu ficaria bastante de olho aí se o Flamengo contratasse esses nomes, porque a tendência é de um Flamengo cada vez mais assertivo e mais efetivo no mercado de transferências. E aí sim, é um time que com o dinheiro que tem, né, tipo, como é capaz de arrecadar, com a capacidade de investimento que eles têm, é um time que pode começar a montar um elenco realmente que seja de outro patamar. Porque o elenco do Flamengo hoje é bom, mas falar que ele é outro patamar do futebol brasileiro é incorreto, até porque nos últimos 2 anos o time ganhou uma Copa do Brasil. É isso aí, não ganhou o Brasileirão, não ganhou as Libertadores nos últimos 2 anos, ganhou a Copa do Brasil. Porque é aquele negócio, né? O time é forte, tudo isso, mas sem organização tática, os outros times brasileiros conseguem bater de frente. A gente viu isso nesse campeonato. Vamos ver se o Felipe Luiz consegue aí dar esse algo mais taticamente, mas a verdade é que assim, o técnico é uma figura extremamente importante. O elenco, por mais que seja muito forte, sozinho, sem organização, sempre vai ter dificuldades. A gente viu o Atlético Mineiro também nesse fim de ano sofrível. O elenco não era para sofrer daquele jeito, mas o trabalho tático ruim pode causar danos muito grandes. Então, assim, é aquele negócio. Técnico importante, mas se quer a montagem de elenco mais adequada, né, que faça que o técnico seja ali uma figura menos condicional desse sucesso, no final sempre vai ser condicional, né, mas assim, é bom ter uma boa direção de futebol que saiba contratar e que saiba investir o dinheiro que o clube arrecada. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.